Bom dia, Deus. Nos achegamos a Ti neste momento com corações cheios de fé e esperança, para contemplar a profundidade da Tua providência e do Teu amor inabalável, conforme nos revela a Tua palavra em Romanos 8:28. Sabemos que em todas as coisas Deus obra para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. Este verso, Senhor, ressoa em nossas almas como um bálsamo para as feridas, uma luz em meio às trevas, uma certeza em meio às incertezas da vida. Ele nos lembra que mesmo nas situações mais desafiadoras, Tu estás no controle, orquestrando cada detalhe para o nosso bem e para o cumprimento dos Teus propósitos eternos. Senhor, ao meditar sobre esta verdade, somos tomados por um senso de admiração e gratidão. Reconhecemos que a nossa compreensão dos Teus caminhos é limitada, que a nossa visão é muitas vezes obscurecida pelas circunstâncias presentes. No entanto, Tu nos convidas a confiar em Ti, a descansar em Tua soberania, a crer que mesmo quando não compreendemos, Tu estás trabalhando em nosso favor. Tu não és um Deus que abandona os seus filhos, que se esquece das suas promessas. Pelo contrário, Tu és o Deus que cuida, que provê, que protege, que transforma o mal em bem, a dor em propósito, a perda em ganho. Sabemos que em todas as coisas, Deus obra para o bem daqueles que o amam. Que declaração poderosa, Senhor! Ela expressa a certeza de que não há circunstância, por mais difícil que seja, que possa frustrar os Teus planos para aqueles que Te amam. As enfermidades, as perdas, as decepções, as injustiças, nada disso pode nos separar do Teu amor e do Teu cuidado. Tu és o Deus que transforma o deserto em jardim, que faz brotar água da rocha, que ressuscita os mortos. Que amor é esse, Senhor, que transcende a nossa compreensão e nos convida a Te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Que possamos, então, não apenas amar o Teu amor, mas também nos render a Ele, permitindo que Ele opere em nossas vidas, transformando as nossas dores em lições, as nossas fraquezas em força, as nossas impossibilidades em milagres. E a segunda parte do verso, que foram chamados segundo o seu propósito, é a nossa garantia de que a nossa vida tem um significado, um destino, uma razão de ser. Em um mundo onde muitos vivem sem direção, sem sentido, sem esperança, Tu nos lembras que fomos criados com um propósito divino, que fomos chamados para uma missão específica, para uma vida de significado e impacto. Tu és o Deus que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, que nos formou com um plano em mente, que nos capacitou com dons e talentos para cumprir a Tua vontade. Que propósito é esse, Senhor, que nos dá paz em meio à confusão, que nos dá esperança em meio ao desespero, que nos dá certeza em meio à incerteza? Que possamos, então, abraçar o Teu propósito para as nossas vidas, confiando que Tu és bom, que Tu és fiel, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Que esta oração, Senhor, seja um instrumento para que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas e na vida daqueles que assistirem a este vídeo. Que ela seja um canal para que a Tua luz brilhe em meio às trevas, para que a Tua esperança alcance os corações desanimados, para que a Tua paz acalme as almas aflitas. Que ela seja um convite para que mais pessoas se aproximem de Ti, conheçam o Teu amor e experimentem a plenitude da vida que só Tu podes oferecer. Que cada palavra proferida seja ungida pelo Teu Espírito e produza frutos de justiça e retidão. Neste momento, Senhor, queremos apresentar diante de Ti as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos desafios, as nossas alegrias e as nossas dores. Tu conheces cada detalhe da nossa existência, cada pensamento, cada sentimento, cada anseio. Não há nada que possamos esconder de Ti,
pois tu és o Deus que sonda os corações e esquadrinha as mentes. E é por isso que nos entregamos completamente a ti, confiando na tua bondade, na tua fidelidade e na tua providência. Sabemos que tu és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Que esta oração seja um clamor por avivamento, por um despertar espiritual em nossa nação e em todo o mundo. Que o teu Espírito seja derramado sobre toda a carne, que os corações sejam quebrantados, que as vidas sejam transformadas, que as famílias sejam restauradas, que as igrejas sejam fortalecidas e que o teu reino seja estabelecido na terra. Que a tua glória cubra a terra como as águas cobrem o mar, e que todos os povos e nações reconheçam que tu és o único Deus verdadeiro e que não há outro além de ti. Pedimos, Senhor, que tu nos capacites a viver de acordo com a tua palavra, a praticar a justiça, a amar a misericórdia e a andar humildemente contigo. Que possamos ser instrumentos em tuas mãos para levar o teu amor e a tua verdade a todos aqueles que ainda não te conhecem. Que a nossa vida seja um reflexo do teu caráter, que as nossas ações sejam guiadas pelo teu Espírito e que as nossas palavras sejam cheias de graça e sabedoria. Que possamos ser sal da terra e luz do mundo, impactando a nossa geração para a tua glória. Que esta oração seja um bálsamo para as almas feridas, um consolo para os corações quebrantados, uma esperança para os desanimados, uma força para os fracos, uma direção para os perdidos e uma cura para os enfermos. Que o teu poder se manifeste em cada vida que for tocada por esta oração, que os milagres aconteçam, que as cadeias sejam quebradas, que as fortalezas sejam derrubadas e que a liberdade seja proclamada em nome de Jesus. Continuaremos a orar, Senhor, com fé e perseverança, sabendo que tu és o Deus que ouve e responde às orações. Que a nossa comunhão contigo seja cada vez mais profunda, que a nossa intimidade contigo seja cada vez mais intensa e que a nossa dependência de ti seja cada vez mais completa. Que a tua presença seja a nossa maior alegria, a tua palavra, a nossa maior fonte de sabedoria e o teu Espírito, o nosso maior guia. Que a nossa vida seja um louvor contínuo ao teu nome, desde agora e para sempre. Que a tua bênção repouse sobre cada pessoa que assiste a este vídeo. Que a tua paz inunde os seus corações. Que a tua alegria transborde em suas vidas. Que a tua provisão nunca lhes falte e que a tua proteção as guarde de todo mal. Que o Senhor as abençoe e as guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre elas e lhes conceda a sua graça. Que o Senhor volte para elas o seu rosto e lhes dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Se você foi abençoado por esta oração, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe. Senhor, a tua fidelidade é uma rocha inabalável em meio às areias movediças da vida. Tu és o Deus que cumpre as suas promessas, que não falha, que não mente, que não se arrepende. Em um mundo onde a inconstância é a norma, onde as promessas são quebradas e os compromissos são desfeitos, tu nos lembras que a tua palavra é eterna, que os teus planos são infalíveis, que o teu amor é imutável. Que fidelidade é essa, Senhor, que nos dá segurança em meio à incerteza, que nos dá paz em meio à tribulação, que nos dá esperança em meio ao desespero. Que possamos então descansar em tua fidelidade, confiando que tu és bom, que tu és fiel, que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. E a nossa confiança, Senhor, é a nossa resposta à tua fidelidade. Não se trata de uma confiança cega ou ingênua, mas de uma confiança baseada na experiência, na história, na certeza de que tu és o Deus que nunca nos abandona, que nunca nos desampara, que nunca nos deixa sozinhos. É a certeza de que, mesmo quando não compreendemos os teus caminhos, tu és bom, tu és fiel,
Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Que a nossa confiança nos leve a descansar em Ti, a entregar a Ti as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ansiedades. Que a nossa confiança nos impulsione a avançar, a perseverar, a conquistar, sabendo que em Ti somos mais do que vencedores. E a nossa obediência, Senhor, é a manifestação prática da nossa confiança em Ti. Não se trata de uma submissão forçada, mas de uma entrega voluntária, uma decisão de amor, de gratidão, de reconhecimento da Tua fidelidade e da Tua bondade. Quando obedecemos a Ti, experimentamos a verdadeira liberdade, a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Não somos mais escravos do pecado, das paixões, das preocupações do mundo, mas livres para Te amar, para Te servir, para Te glorificar em tudo o que fazemos. Que a nossa vida seja um testemunho dessa obediência, para que outros também possam ser encorajados a obedecer a Ti e a experimentar a plenitude do Teu amor. Pedimos, Senhor, que a nossa vida seja um testemunho do Teu amor, para que todos aqueles que nos cercam possam ver a Tua luz em nós e sejam atraídos a Ti. Que as nossas ações falem mais alto do que as nossas palavras, que o nosso caráter reflita o Teu, que a nossa vida seja um espelho da Tua glória, que sejamos cartas vivas, lidas por todos os homens, que anunciam as Tuas virtudes, o Teu poder, o Teu amor. Que a nossa vida seja um convite para que mais pessoas se aproximem de Ti. Conheçam o Teu amor e experimentem a plenitude da vida que só Tu podes oferecer. Que a Tua palavra, Senhor, seja a nossa paixão, o nosso deleite, a nossa fonte de sabedoria. Que a meditemos dia e noite, que a guardemos em nossos corações, que a pratiquemos em nossas vidas. Que ela seja a nossa bússola em meio às incertezas, a nossa luz em meio às trevas, a nossa força em meio às fraquezas. Que a Tua palavra nos transforme, nos renove, nos capacite a viver uma vida que Te agrada em tudo. Que ela seja a nossa espada contra as ciladas do inimigo, a nossa defesa contra as mentiras do mundo, a nossa verdade em meio às falsidades. Que a nossa vida de oração, Senhor, seja constante, fervorosa, perseverante. Que busquemos a Tua face em todo o tempo, que derramemos os nossos corações diante de Ti, que apresentemos a Ti as nossas petições, as nossas súplicas, os nossos agradecimentos. Que a nossa oração seja um diálogo contigo, uma comunhão íntima, um tempo de refrigério para a nossa alma. Que a nossa oração seja a nossa força, a nossa arma, a nossa conexão com o céu. Que a nossa oração mova o Teu coração, que ela libere o Teu poder, que ela transforme as circunstâncias, que ela mude o curso da história. Que a nossa fé, Senhor, seja inabalável, mesmo diante das adversidades, das provações, das tempestades da vida. Que confiemos em Ti em todo o tempo, sabendo que Tu és fiel, que Tu és bom, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Que a nossa fé nos leve a descansar em Ti, a entregar a Ti as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ansiedades. Que a nossa fé nos impulsione a avançar, a perseverar, a conquistar, sabendo que em Ti somos mais do que vencedores. Que a nossa esperança, Senhor, esteja firmada em Ti, na Tua promessa de que um dia enxugarás de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Que a nossa esperança nos motive a viver cada dia com propósito, com alegria, com gratidão, sabendo que o melhor ainda está por vir. Que a nossa esperança nos leve a olhar para o alto, para a Tua vinda, para a consumação do Teu reino. Que a nossa esperança seja a âncora da nossa alma, firme e segura, que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. Que a nossa adoração, Senhor, seja verdadeira, sincera, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças.
Que a nossa adoração não seja apenas de lábios, mas de vida, de atitudes, de um viver que te glorifica em tudo. Que a nossa adoração seja um aroma suave para ti, um sacrifício vivo, santo e agradável. Que a nossa adoração nos leve a um nível mais profundo de intimidade contigo, a uma experiência mais profunda da tua presença, a uma transformação mais completa do nosso ser. Que a nossa vida seja um testemunho do teu amor, Senhor, para que todos aqueles que nos cercam possam ver a tua luz em nós e sejam atraídos a ti. Que as nossas ações falem mais alto do que as nossas palavras, que o nosso caráter reflita o teu, que a nossa vida seja um espelho da tua glória, que sejamos cartas vivas, lidas por todos os homens que anunciam as tuas virtudes, o teu poder, o teu amor. Que a nossa vida seja um convite para que mais pessoas se aproximem de ti, conheçam o teu amor e experimentem a plenitude da vida que só tu podes oferecer. Que a tua presença, Senhor, seja a nossa maior busca, o nosso maior desejo, a nossa maior alegria. Que busquemos a ti em primeiro lugar, acima de todas as coisas, acima de todos os desejos, acima de todas as ambições. Que a tua presença nos preencha, nos satisfaça, nos complete. Que a tua presença seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso consolo, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa força, a nossa esperança, o nosso tudo. Que a nossa vida seja um altar para ti, onde a tua presença possa habitar e se manifestar em todo o tempo. Que a tua glória, Senhor, seja o nosso alvo, o nosso propósito, a nossa razão de viver. Que tudo o que fizermos, falarmos, pensarmos, seja para a tua glória. Que não busquemos a nossa própria glória, mas a tua. Que a tua glória seja manifesta em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas, em nossa nação, em todo o mundo. Que a tua glória cubra a terra como as águas cobrem o mar, e que todos os povos e nações reconheçam que tu és o único Deus verdadeiro e que não há outro além de ti. Que a nossa vida seja um instrumento em tuas mãos, Senhor, para que a tua vontade se cumpra na terra, assim como é nos céus. Que sejamos vasos de honra, cheios do teu espírito, transbordando do teu amor, levando a tua luz a todos os cantos do mundo. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder, da tua graça, do teu amor, para que muitos sejam alcançados, transformados, restaurados e salvos. Que a nossa vida seja um louvor contínuo ao teu nome, desde agora e para sempre. Que a tua bênção repouse sobre cada pessoa que assiste a este vídeo. Que a tua paz inunde os seus corações, que a tua alegria transborde em suas vidas, que a tua provisão nunca lhes falte e que a tua proteção as guarde de todo mal. Que o Senhor as abençoe e as guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre elas e lhes conceda a sua graça. Que o Senhor volte para elas o seu rosto e lhes dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Se você foi abençoado por esta oração, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe. Senhor, a tua graça é um presente imerecido, uma manifestação do teu amor que nos alcança mesmo em nossa indignidade. Tu nos amaste primeiro, mesmo quando éramos pecadores, e nos ofereceste a salvação pela fé em Jesus Cristo, não por obras, para que ninguém se glorie. Que graça é essa, Senhor, que nos resgata das trevas para a tua maravilhosa luz, que nos transforma de inimigos em filhos, que nos dá uma nova vida e um novo propósito. Que possamos viver cada dia em gratidão por tão grande graça, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem de ti. E a tua misericórdia, Senhor, é a tua compaixão que se renova a cada manhã. Tu és lento para a ira e grande em benignidade, e a tua misericórdia dura para sempre. Mesmo quando falhamos, quando erramos, quando nos afastamos de ti, a tua misericórdia nos alcança, nos perdoa, nos restaura.
Que misericórdia é essa, Senhor, que nos acolhe de volta, que nos dá uma nova chance, que nos levanta quando caímos? Que possamos responder a essa misericórdia com um coração quebrantado, com uma vida rendida, com um desejo sincero de te agradar em tudo. Pedimos, Senhor, que a nossa gratidão seja constante por tudo o que tu és, por tudo o que tu fazes, por tudo o que tu nos dás. Que sejamos gratos em todo o tempo, em todas as circunstâncias, por cada bênção, por cada livramento, por cada provisão. Que a nossa gratidão nos leve a um coração de adoração, a uma vida de louvor, a um viver que te glorifica em tudo. Que a nossa gratidão seja um aroma suave para ti, um sacrifício de louvor, um testemunho da tua bondade em nossas vidas. Que a tua palavra, Senhor, seja a nossa paixão, o nosso deleite, a nossa fonte de sabedoria. Que a meditemos dia e noite, que a guardemos em nossos corações, que a pratiquemos em nossas vidas. Que ela seja a nossa bússola em meio às incertezas, a nossa luz em meio às trevas, a nossa força em meio às fraquezas. Que a tua palavra nos transforme, nos renove, nos capacite a viver uma vida que te agrada em tudo. Que ela seja a nossa espada contra as ciladas do inimigo, a nossa defesa contra as mentiras do mundo, a nossa verdade em meio às falsidades. Que a nossa vida de oração, Senhor, seja constante, fervorosa, perseverante. Que busquemos a tua face em todo o tempo, que derramemos os nossos corações diante de ti, que apresentemos a ti as nossas petições, as nossas súplicas, os nossos agradecimentos. Que a nossa oração seja um diálogo contigo, uma comunhão íntima, um tempo de refrigério para a nossa alma. Que a nossa oração seja a nossa força, a nossa arma, a nossa conexão com o céu. Que a nossa oração mova o teu coração, que ela libere o teu poder, que ela transforme as circunstâncias, que ela mude o curso da história. Que a nossa fé, Senhor, seja inabalável, mesmo diante das adversidades, das provações, das tempestades da vida. Que confiemos em Ti em todo o tempo, sabendo que Tu és fiel, que Tu és bom, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Que a nossa fé nos leve a descansar em Ti, a entregar a Ti as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ansiedades. Que a nossa fé nos impulsione a avançar, a perseverar, a conquistar, sabendo que em Ti somos mais do que vencedores. Que a nossa esperança, Senhor, esteja firmada em Ti, na Tua promessa de que um dia enxugarás de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Que a nossa esperança nos motive a viver cada dia com propósito, com alegria, com gratidão, sabendo que o melhor ainda está por vir. Que a nossa esperança nos leve a olhar para o alto, para a Tua vinda, para a consumação do Teu reino. Que a nossa esperança seja a âncora da nossa alma, firme e segura, que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. Que a nossa adoração, Senhor, seja verdadeira, sincera, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Que a nossa adoração não seja apenas de lábios, mas de vida, de atitudes, de um viver que Te glorifica em tudo. Que a nossa adoração seja um aroma suave para Ti, um sacrifício vivo, santo e agradável. Que a nossa adoração nos leve a um nível mais profundo de intimidade contigo, a uma experiência mais profunda da Tua presença, a uma transformação mais completa do nosso ser. Que a nossa vida seja um testemunho do Teu amor, Senhor, para que todos aqueles que nos cercam possam ver a Tua luz em nós e sejam atraídos a Ti. Que as nossas ações falem mais alto do que as nossas palavras, que o nosso caráter reflita o Teu,
Que a nossa vida seja um espelho da Tua glória, que sejamos cartas vivas, lidas por todos os homens que anunciam as Tuas virtudes, o Teu poder, o Teu amor. Que a nossa vida seja um convite para que mais pessoas se aproximem de Ti, conheçam o Teu amor e experimentem a plenitude da vida que só Tu podes oferecer. Que a Tua presença, Senhor, seja a nossa maior busca, o nosso maior desejo, a nossa maior alegria. Que busquemos a Ti em primeiro lugar, acima de todas as coisas, acima de todos os desejos, acima de todas as ambições. Que a Tua presença nos preencha, nos satisfaça, nos complete. Que a Tua presença seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso consolo, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa força, a nossa esperança, o nosso tudo. Que a nossa vida seja um altar para Ti, onde a Tua presença possa habitar e se manifestar em todo o tempo. Que a Tua glória, Senhor, seja o nosso alvo, o nosso propósito, a nossa razão de viver. Que tudo o que fizermos, falarmos, pensarmos, seja para a Tua glória. Que não busquemos a nossa própria glória, mas a Tua. Que a Tua glória seja manifesta em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas, em nossa nação, em todo o mundo. Que a Tua glória cubra a terra como as águas cobrem o mar, e que todos os povos e nações reconheçam que Tu és o único Deus verdadeiro e que não há outro além de Ti. Que a nossa vida seja um instrumento em Tuas mãos, Senhor, para que a Tua vontade se cumpra na terra, assim como é nos céus. Que sejamos vasos de honra, cheios do Teu Espírito, transbordando do Teu amor, levando a Tua luz a todos os cantos do mundo. Que a nossa vida seja um testemunho do Teu poder, da Tua graça, do Teu amor, para que muitos sejam alcançados, transformados, restaurados e salvos. Que a nossa vida seja um louvor contínuo ao Teu nome, desde agora e para sempre. Que a Tua bênção repouse sobre cada pessoa que assiste a este vídeo. Que a Tua paz inunde os seus corações, que a Tua alegria transborde em suas vidas, que a Tua provisão nunca lhes falte e que a Tua proteção as guarde de todo mal. Que o Senhor as abençoe e as guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre elas e lhes conceda a sua graça. Que o Senhor volte para elas o seu rosto e lhes dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Se você foi abençoado por esta oração, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe. Senhor, a Tua santidade é a essência do Teu ser, a pureza absoluta que nos convida a uma vida de separação do pecado e de dedicação a Ti. Tu és santo, santo, santo. E a Tua presença nos purifica, nos transforma, nos capacita a viver uma vida que Te agrada. Em um mundo que muitas vezes banaliza o pecado, que relativiza a moral, que se afasta dos Teus padrões, Tu nos chamas a uma vida de santidade, a um viver que reflita o Teu caráter. Que santidade é essa, Senhor, que nos atrai para perto de Ti, que nos capacita a Te servir, que nos faz desejar mais da Tua presença? Que possamos, então, buscar a santificação em todo o tempo, em todas as áreas da nossa vida, para que a nossa vida seja um testemunho da Tua pureza. E a Tua justiça, Senhor, é a base do Teu trono, a retidão perfeita que nos garante que Tu és um Deus justo, que recompensa o bem e pune o mal. Tu és o juiz de toda a terra, e a Tua justiça prevalecerá. Em um mundo onde a injustiça muitas vezes parece reinar, onde os ímpios prosperam e os justos sofrem, Tu nos lembras que há um dia de acerto de contas, que a Tua justiça será feita e que cada um receberá a sua recompensa de acordo com as suas obras. Que justiça é essa, Senhor, que nos dá esperança em meio à opressão, que nos dá certeza em meio à dúvida, que nos dá paz em meio à tribulação?
Que possamos então buscar a retidão em todo o tempo, em todas as nossas ações, em todas as nossas palavras, para que a nossa vida seja um reflexo da tua justiça. Pedimos, Senhor, que a nossa busca por santificação seja constante, que não nos contentemos com uma vida medíocre, mas que ansiemos por uma vida que te agrada em tudo. Que a tua santidade nos inspire a viver uma vida de pureza, de integridade, de retidão. Que a tua justiça nos inspire a buscar a verdade, a defender os oprimidos, a lutar por um mundo mais justo e equitativo. Que a nossa vida seja um testemunho da tua santidade e justiça, para que todos aqueles que nos cercam possam ver a tua luz em nós e sejam atraídos a ti. Que a tua palavra, Senhor, seja a nossa paixão, o nosso deleite, a nossa fonte de sabedoria. Que a meditemos dia e noite, que a guardemos em nossos corações, que a pratiquemos em nossas vidas. Que ela seja a nossa bússola em meio às incertezas, a nossa luz em meio às trevas, a nossa força em meio às fraquezas. Que a tua palavra nos transforme, nos renove, nos capacite a viver uma vida que te agrada em tudo. Que ela seja a nossa espada contra as ciladas do inimigo, a nossa defesa contra as mentiras do mundo, a nossa verdade em meio às falsidades. Que a nossa vida de oração, Senhor, seja constante, fervorosa, perseverante. Que busquemos a tua face em todo o tempo, que derramemos os nossos corações diante de ti, que apresentemos a ti as nossas petições, as nossas súplicas, os nossos agradecimentos. Que a nossa oração seja um diálogo contigo, uma comunhão íntima, um tempo de refrigério para a nossa alma. Que a nossa oração seja a nossa força, a nossa arma, a nossa conexão com o céu. Que a nossa oração mova o teu coração, que ela libere o teu poder, que ela transforme as circunstâncias, que ela mude o curso da história. Que a nossa fé, Senhor, seja inabalável, mesmo diante das adversidades, das provações, das tempestades da vida. Que confiemos em Ti em todo o tempo, sabendo que Tu és fiel, que Tu és bom, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Que a nossa fé nos leve a descansar em Ti, a entregar a Ti as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ansiedades. Que a nossa fé nos impulsione a avançar, a perseverar, a conquistar, sabendo que em Ti somos mais do que vencedores. Que a nossa esperança, Senhor, esteja firmada em Ti, na Tua promessa de que um dia enxugarás de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Que a nossa esperança nos motive a viver cada dia com propósito, com alegria, com gratidão, sabendo que o melhor ainda está por vir. Que a nossa esperança nos leve a olhar para o alto, para a Tua vinda, para a consumação do Teu reino. Que a nossa esperança seja a âncora da nossa alma, firme e segura, que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. Que a nossa adoração, Senhor, seja verdadeira, sincera, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Que a nossa adoração não seja apenas de lábios, mas de vida, de atitudes, de um viver que Te glorifica em tudo. Que a nossa adoração seja um aroma suave para Ti, um sacrifício vivo, santo e agradável. Que a nossa adoração nos leve a um nível mais profundo de intimidade contigo, a uma experiência mais profunda da Tua presença, a uma transformação mais completa do nosso ser. Que a nossa vida seja um testemunho do Teu amor, Senhor, para que todos aqueles que nos cercam possam ver a Tua luz em nós e sejam atraídos a Ti. Que as nossas ações falem mais alto do que as nossas palavras, que o nosso caráter reflita o Teu,
Que a nossa vida seja um espelho da Tua glória, que sejamos cartas vivas, lidas por todos os homens que anunciam as Tuas virtudes, o Teu poder, o Teu amor. Que a nossa vida seja um convite para que mais pessoas se aproximem de Ti, conheçam o Teu amor e experimentem a plenitude da vida que só Tu podes oferecer. Que a Tua presença, Senhor, seja a nossa maior busca, o nosso maior desejo, a nossa maior alegria. Que busquemos a Ti em primeiro lugar, acima de todas as coisas, acima de todos os desejos, acima de todas as ambições. Que a Tua presença nos preencha, nos satisfaça, nos complete. Que a Tua presença seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso consolo, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa força, a nossa esperança, o nosso tudo. Que a nossa vida seja um altar para Ti, onde a Tua presença possa habitar e se manifestar em todo o tempo. Que a Tua glória, Senhor, seja o nosso alvo, o nosso propósito, a nossa razão de viver. Que tudo o que fizermos, falarmos, pensarmos, seja para a Tua glória. Que não busquemos a nossa própria glória, mas a Tua. Que a Tua glória seja manifesta em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas, em nossa nação, em todo o mundo. Que a Tua glória cubra a terra como as águas cobrem o mar, e que todos os povos e nações reconheçam que Tu és o único Deus verdadeiro e que não há outro além de Ti. Que a nossa vida seja um instrumento em Tuas mãos, Senhor, para que a Tua vontade se cumpra na terra, assim como é nos céus. Que sejamos vasos de honra, cheios do Teu Espírito, transbordando do Teu amor, levando a Tua luz a todos os cantos do mundo. Que a nossa vida seja um testemunho do Teu poder, da Tua graça, do Teu amor, para que muitos sejam alcançados, transformados, restaurados e salvos. Que a nossa vida seja um louvor contínuo ao Teu nome, desde agora e para sempre. Que a Tua bênção repouse sobre cada pessoa que assiste a este vídeo. Que a Tua paz inunde os seus corações, que a Tua alegria transborde em suas vidas, que a Tua provisão nunca lhes falte e que a Tua proteção as guarde de todo mal. Que o Senhor as abençoe e as guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre elas e lhes conceda a sua graça. Que o Senhor volte para elas o seu rosto e lhes dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Se você foi abençoado por esta oração, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe. Senhor, a Tua graça é um presente imerecido, uma manifestação do Teu amor que nos alcança mesmo em nossa indignidade. Tu nos amaste primeiro, mesmo quando éramos pecadores, e nos ofereceste a salvação pela fé em Jesus Cristo, não por obras, para que ninguém se glorie. Que graça é essa, Senhor, que nos resgata das trevas para a Tua maravilhosa luz, que nos transforma de inimigos em filhos, que nos dá uma nova vida e um novo propósito. Que possamos viver cada dia em gratidão por tão grande graça, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem de Ti. E a Tua misericórdia, Senhor, é a Tua compaixão que se renova a cada manhã. Tu és lento para a ira e grande em benignidade, e a Tua misericórdia dura para sempre. Mesmo quando falhamos, quando erramos, quando nos afastamos de Ti, a Tua misericórdia nos alcança, nos perdoa, nos restaura. Que misericórdia é essa, Senhor, que nos acolhe de volta, que nos dá uma nova chance, que nos levanta quando caímos? Que possamos responder a essa misericórdia com um coração quebrantado, com uma vida rendida, com um desejo sincero de Te agradar em tudo. Pedimos, Senhor, que a nossa gratidão seja constante por tudo o que Tu és, por tudo o que Tu fazes, por tudo o que Tu nos dás. Que sejamos gratos em todo o tempo, em todas as circunstâncias, por cada bênção, por cada livramento, por cada provisão. Que a nossa gratidão nos leve a um coração de adoração, a uma vida de louvor, a um viver que Te glorifica em tudo.
Que a nossa gratidão seja um aroma suave para Ti, um sacrifício de louvor, um testemunho da Tua bondade em nossas vidas. Que a Tua palavra, Senhor, seja a nossa paixão, o nosso deleite, a nossa fonte de sabedoria. Que a meditemos dia e noite, que a guardemos em nossos corações, que a pratiquemos em nossas vidas. Que ela seja a nossa bússola em meio às incertezas, a nossa luz em meio às trevas, a nossa força em meio às fraquezas. Que a Tua palavra nos transforme, nos renove, nos capacite a viver uma vida que Te agrada em tudo. Que ela seja a nossa espada contra as ciladas do inimigo, a nossa defesa contra as mentiras do mundo, a nossa verdade em meio às falsidades. Que a nossa vida de oração, Senhor, seja constante, fervorosa, perseverante. Que busquemos a Tua face em todo o tempo, que derramemos os nossos corações diante de Ti, que apresentemos a Ti as nossas petições, as nossas súplicas, os nossos agradecimentos. Que a nossa oração seja um diálogo contigo, uma comunhão íntima, um tempo de refrigério para a nossa alma. Que a nossa oração seja a nossa força, a nossa arma, a nossa conexão com o céu. Que a nossa oração mova o Teu coração, que ela libere o Teu poder, que ela transforme as circunstâncias, que ela mude o curso da história. Que a nossa fé, Senhor, seja inabalável, mesmo diante das adversidades, das provações, das tempestades da vida. Que confiemos em Ti em todo o tempo, sabendo que Tu és fiel, que Tu és bom, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Que a nossa fé nos leve a descansar em Ti, a entregar a Ti as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ansiedades. Que a nossa fé nos impulsione a avançar, a perseverar, a conquistar, sabendo que em Ti somos mais do que vencedores. Que a nossa esperança, Senhor, esteja firmada em Ti, na Tua promessa de que um dia enxugarás de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Que a nossa esperança nos motive a viver cada dia com propósito, com alegria, com gratidão, sabendo que o melhor ainda está por vir. Que a nossa esperança nos leve a olhar para o alto, para a Tua vinda, para a consumação do Teu reino. Que a nossa esperança seja a âncora da nossa alma, firme e segura, que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. Que a nossa adoração, Senhor, seja verdadeira, sincera, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Que a nossa adoração não seja apenas de lábios, mas de vida, de atitudes, de um viver que Te glorifica em tudo. Que a nossa adoração seja um aroma suave para Ti, um sacrifício vivo, santo e agradável. Que a nossa adoração nos leve a um nível mais profundo de intimidade contigo, a uma experiência mais profunda da Tua presença, a uma transformação mais completa do nosso ser. Que a nossa vida seja um testemunho do Teu amor, Senhor, para que todos aqueles que nos cercam possam ver a Tua luz em nós e sejam atraídos a Ti. Que as nossas ações falem mais alto do que as nossas palavras, que o nosso caráter reflita o Teu, que a nossa vida seja um espelho da Tua glória, que sejamos cartas vivas, lidas por todos os homens que anunciam as Tuas virtudes, o Teu poder, o Teu amor. Que a nossa vida seja um convite para que mais pessoas se aproximem de Ti, conheçam o Teu amor e experimentem a plenitude da vida que só Tu podes oferecer. Que a Tua presença, Senhor, seja a nossa maior busca, o nosso maior desejo, a nossa maior alegria. Que busquemos a Ti em primeiro lugar, acima de todas as coisas, acima de todos os desejos, acima de todas as ambições. Que a Tua presença nos preencha, nos satisfaça, nos complete. Que a Tua presença seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso consolo, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa força, a nossa esperança, o nosso tudo. Que a nossa vida seja um altar para Ti,
onde a tua presença possa habitar e se manifestar em todo o tempo. Que a tua glória, Senhor, seja o nosso alvo, o nosso propósito, a nossa razão de viver. Que tudo o que fizermos, falarmos, pensarmos, seja para a tua glória. Que não busquemos a nossa própria glória, mas a tua. Que a tua glória seja manifesta em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas, em nossa nação, em todo o mundo. Que a tua glória cubra a terra como as águas cobrem o mar, e que todos os povos e nações reconheçam que tu és o único Deus verdadeiro e que não há outro além de ti. Que a nossa vida seja um instrumento em tuas mãos, Senhor, para que a tua vontade se cumpra na terra, assim como é nos céus. Que sejamos vasos de honra, cheios do teu espírito, transbordando do teu amor, levando a tua luz a todos os cantos do mundo. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder, da tua graça, do teu amor, para que muitos sejam alcançados, transformados, restaurados e salvos. Que a nossa vida seja um louvor contínuo ao teu nome, desde agora e para sempre. Que a tua bênção repouse sobre cada pessoa que assiste a este vídeo. Que a tua paz inunde os seus corações, que a tua alegria transborde em suas vidas, que a tua provisão nunca lhes falte e que a tua proteção as guarde de todo o mal. Que o Senhor as abençoe e as guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre elas e lhes conceda a sua graça. Que o Senhor volte para elas o seu rosto e lhes dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Senhor, a tua santidade é a essência do teu ser, a pureza absoluta que nos convida a uma vida de separação do pecado e de dedicação a ti. Tu és santo, santo, santo. E a tua presença nos purifica, nos transforma, nos capacita a viver uma vida que te agrada. Em um mundo que muitas vezes banaliza o pecado, que relativiza a moral, que se afasta dos teus padrões, tu nos chamas a uma vida de santidade, a um viver que reflita o teu caráter. Que santidade é essa, Senhor, que nos atrai para perto de ti, que nos capacita a te servir, que nos faz desejar mais da tua presença? Que possamos então buscar a santificação em todo o tempo, em todas as áreas da nossa vida, para que a nossa vida seja um testemunho da tua pureza. E a tua justiça, Senhor, é a base do teu trono, a retidão perfeita que nos garante que tu és um Deus justo, que recompensa o bem e pune o mal. Tu és o juiz de toda a terra, e a tua justiça prevalecerá. Em um mundo onde a injustiça muitas vezes parece reinar, onde os ímpios prosperam e os justos sofrem, tu nos lembras que há um dia de acerto de contas, que a tua justiça será feita e que cada um receberá a sua recompensa de acordo com as suas obras. Que justiça é essa, Senhor, que nos dá esperança em meio à opressão, que nos dá certeza em meio à dúvida, que nos dá paz em meio à tribulação? Que possamos então buscar a retidão em todo o tempo, em todas as nossas ações, em todas as nossas palavras, para que a nossa vida seja um reflexo da tua justiça. Pedimos, Senhor, que a nossa busca por santificação seja constante, que não nos contentemos com uma vida medíocre, mas que ansiemos por uma vida que te agrada em tudo. Que a tua santidade nos inspire a viver uma vida de pureza, de integridade, de retidão. Que a tua justiça nos inspire a buscar a verdade, a defender os oprimidos, a lutar por um mundo mais justo e equitativo. Que a nossa vida seja um testemunho da tua santidade e justiça, para que todos aqueles que nos cercam possam ver a tua luz em nós e sejam atraídos a ti. Que a tua palavra, Senhor, seja a nossa paixão, o nosso deleite, a nossa fonte de sabedoria. Que a meditemos dia e noite, que a guardemos em nossos corações, que a pratiquemos em nossas vidas. Que ela seja a nossa bússola em meio às incertezas, a nossa luz em meio às trevas, a nossa força em meio às fraquezas.
Que a tua palavra nos transforme, nos renove, nos capacite a viver uma vida que te agrada em tudo. Que ela seja a nossa espada contra as ciladas do inimigo, a nossa defesa contra as mentiras do mundo, a nossa verdade em meio às falsidades. Que a nossa vida de oração, Senhor, seja constante, fervorosa, perseverante. Que busquemos a Tua face em todo o tempo, que derramemos os nossos corações diante de Ti, que apresentemos a Ti as nossas petições, as nossas súplicas, os nossos agradecimentos. Que a nossa oração seja um diálogo contigo, uma comunhão íntima, um tempo de refrigério para a nossa alma. Que a nossa oração seja a nossa força, a nossa arma, a nossa conexão com o céu. Que a nossa oração mova o teu coração, que ela libere o teu poder, que ela transforme as circunstâncias, que ela mude o curso da história. Que a nossa fé, Senhor, seja inabalável, mesmo diante das adversidades, das provações, das tempestades da vida. Que confiemos em Ti em todo o tempo, sabendo que Tu és fiel, que Tu és bom, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Que a nossa fé nos leve a descansar em Ti, a entregar a Ti as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ansiedades. Que a nossa fé nos impulsione a avançar, a perseverar, a conquistar, sabendo que em Ti somos mais do que vencedores. Que a nossa esperança, Senhor, esteja firmada em Ti, na Tua promessa de que um dia enxugarás de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Que a nossa esperança nos motive a viver cada dia com propósito, com alegria, com gratidão, sabendo que o melhor ainda está por vir. Que a nossa esperança nos leve a olhar para o alto, para a Tua vinda, para a consumação do Teu reino. Que a nossa esperança seja a âncora da nossa alma, firme e segura, que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. Que a nossa adoração, Senhor, seja verdadeira, sincera, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Que a nossa adoração não seja apenas de lábios, mas de vida, de atitudes, de um viver que Te glorifica em tudo. Que a nossa adoração seja um aroma suave para Ti, um sacrifício vivo, santo e agradável. Que a nossa adoração nos leve a um nível mais profundo de intimidade contigo, a uma experiência mais profunda da Tua presença, a uma transformação mais completa do nosso ser. Que a nossa vida seja um testemunho do Teu amor, Senhor, para que todos aqueles que nos cercam possam ver a Tua luz em nós e sejam atraídos a Ti. Que as nossas ações falem mais alto do que as nossas palavras, que o nosso caráter reflita o Teu, que a nossa vida seja um espelho da Tua glória, que sejamos cartas vivas, lidas por todos os homens que anunciam as Tuas virtudes, o Teu poder, o Teu amor, que a nossa vida seja um convite para que mais pessoas se aproximem de Ti, conheçam o Teu amor e experimentem a plenitude da vida que só Tu podes oferecer. Que a Tua presença, Senhor, seja a nossa maior busca, o nosso maior desejo, a nossa maior alegria. Que busquemos a Ti em primeiro lugar, acima de todas as coisas, acima de todos os desejos, acima de todas as ambições. Que a Tua presença nos preencha, nos satisfaça, nos complete. Que a Tua presença seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso consolo, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa força, a nossa esperança, o nosso tudo. Que a nossa vida seja um altar para Ti, onde a Tua presença possa habitar e se manifestar em todo o tempo. Que a Tua glória, Senhor, seja o nosso alvo, o nosso propósito, a nossa razão de viver. Que tudo o que fizermos, falarmos, pensarmos, seja para a Tua glória. Que não busquemos a nossa própria glória, mas a Tua. Que a Tua glória seja manifesta em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas, em nossa nação, em todo o mundo.
Que a tua glória cubra a terra como as águas cobrem o mar, e que todos os povos e nações reconheçam que tu és o único Deus verdadeiro e que não há outro além de ti. Que a nossa vida seja um instrumento em tuas mãos, Senhor, para que a tua vontade se cumpra na terra, assim como é nos céus. Que sejamos vasos de honra, cheios do teu espírito, transbordando do teu amor, levando a tua luz a todos os cantos do mundo. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder, da tua graça, do teu amor, para que muitos sejam alcançados, transformados, restaurados e salvos. Que a nossa vida seja um louvor contínuo ao teu nome, desde agora e para sempre. Que a tua bênção repouse sobre cada pessoa que assiste a este vídeo. Que a tua paz inunde os seus corações, que a tua alegria transborde em suas vidas, que a tua provisão nunca lhes falte e que a tua proteção as guarde de todo o mal. Que o Senhor as abençoe e as guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre elas e lhes conceda a sua graça. Que o Senhor volte para elas o seu rosto e lhes dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Se você foi abençoado por esta oração, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe.